Hola, buenas tardes. Hoy iremos a hablar sobre las leucemias agudas. Los temas que serán abordados son qué son y clasificaciones, la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloide aguda. En general, la leucemia son neoplasias malignas de células derivadas originalmente de las células madres hematopoéticas, que se caracteriza por la sustitución difusa de la médula ósea por células neoplásicas de la serie blanca, que participan los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los linfocitos y los monocitos. Lo concepto, como ya hablé, las leucemias agudas son enfermedades de proliferaciones clonales malignas de las células hematopoéticas de la médula ósea, caracterizadas por la presencia de blastos que sustituyen progresivamente el tejido hematopoético normal, por lo que ocasionan un descenso progresivo de las células normales de las tres series hematopoéticas, serie roja, leucocitaria y plaquetaria. La aparición de una alteración clonal de los progenitores hematopoéticos con vantagens proliferativas o de supervivencia e incapacidad para la diferenciación hematopoética normal, persistencia de estadios inmaduros en forma de blastos. Se considera diagnóstico de leucemia aguda la presencia de ao menos 20% de blastos en la médula ósea o sangre periférica. Es la causa más común de cáncer en niños y adolescentes, lo que significa casi 1 de cada 3 cánceres en niños, aunque se suele pensar que es una enfermedad de niños. La leucemia se diagnostica 10 veces más que en adultos que en estos. Bueno, agora eu vou falar um pouco sobre a diferença entre a leucemia linfóide aguda e a mieloide. Bueno, enquanto a linfóide, temos que ter em conta que são majormente em niños, pero tem 70% de chance de ser curável. Ela é mais comum em homens do que mulheres e seu elemento maligno são que os linfoblastos são muito imaturos. Enquanto a mieloide, elas são majormente em adultos, pero é pouco curável. Também é mais comum em homens do que mulheres e seu elemento maligno são que as células mieloblásticas são muito imaturas. Agora eu vou falar um pouco sobre sua etiologia. As causas da leucemia aguda são multifatoriais e incluem fatores genéticos e ambientais. Dentro dos fatores genéticos, temos a síndrome de Down, que conleva um maior risco a desenvolver a leucemia aguda. Também temos que ter em conta que os enfermos com síndromes hereditárias de insuficiência medular, como a anemia de Fanconi, que se caracteriza por malformação congênita e predisposição a desenvolver tumores hematológicos ou sólidos. Telomeropatias como disqueratose congênita, que se caracteriza por afetar a boca, as unhas de la mano, a piel. Anemia de Diamond-Blackfan, que é muito rara. Síndrome de Schwarzman-Diamond, que é uma insuficiência pancreática exócrina, caracterizada por alteração esquelética e talabarra. Ataxia telangiectásia, que tem como característica descoordenação motora e dilatação dos capilares, como em los ojos e orelhas. E síndrome de Li-Fraumeni. E nos fatores ambientais, temos substâncias químicas como benzeno, humo do tabaco, radiações ionizantes que podem alterar o DNA, fármacos, substâncias mielotóxicas que vai deprimir ou alterar a medula óssea, alguns vírus
y posibles fatores etiológicos. Entonces, la incidencia de las leucemias agudas constituye de 3% de las neoplasias y 50% de todas las leucemias. La leucemia linfoblástica es más frecuente en pacientes pediátricos con un pico de 2 a 5 años. La leucemia mieloblástica, en cambio, es una enfermedad de adultos con una edad media alrededor de 60 años e cuja la frequência aumenta com a idade do paciente. Sua classificação, segundo sua história natural, é as de formas de novo, que não se conhece a hemopatia prévia, e as formas secundárias, que aparecem em pacientes enfermos com mielodisplasia ou exposição a agentes genotóxicos. A classificação fundamental de la leucemia aguda se distingue em dos grandes subtipos, las linfoblásticas, que são os precursores de linfóides, e las mieloblásticas, que son los progenitores de mieloide. Bueno, mi parte es leucemia aguda linfoblástica. Bueno, en la leucemia linfoblástica aguda, el clon maligno se origina a partir de los progenitores hematopoyéticos en la célula ósea o el sistema linfático, resultando en un aumento de células leucémicas inmaduras que no funcionan. La filtración de la médula ósea provoca anemia, granulocitopenia y trombocitopenia, con manifestaciones clínicas de fatiga, debilidad, infección y hemorragia. Diagnóstico e classificação. Diagnóstico de leucemia aguda se estabelece mediante uma análise de sangue periférica e medula óssea. A classificação de la enfermidade do paciente também requer tinções citoquímicas, avaliação da expressão de marcadores imunológicos, análise citogenético e marcadores moleculares. O principal objetivo da classificação é distinguir entre leucemia linfoblástica aguda e leucemia mieloide aguda, devido a los diferentes enfoques para o tratamento e sensibilidade a los medicamentos. A classificação morfológica. Os blastos de leucemia aguda linfoblástica têm um tamanho pequeno ou intermédio, com um núcleo de cromatina láxea e um ou vários núcleos de um citoplasma escamoso sem granulação. Aqui são divididos em três, a leucemia aguda linfoblástica L1, a L2 e a L3, e elas se diferenciam morfologicamente. Bueno, eu irei falar sobre o quadro clínico das leucemias linfoblásticas agudas. As manifestações clínicas se devem por o desplazamento progressivo da hematopoiese pelos blastos na medula óssea ou por a infiltração blástica nos tecidos ou órgãos. Os signos e sintomas característicos são anemia, infecções, hemorragias, sudores noturnos, febre baixa, adelgazamento, dolor ósseo, linfadenopatias, esplenometalias e hepatomegalia. A anemia, as infecções e as hemorragias são devido à baixa produção de células sanguíneas saudáveis em medula óssea. E a anemia é característica das hemácias e as infecções são pelos leucócitos, por isso fica mais propenso. A febre baixa e adelgazamento, essa perda de peso, são devido às infecções ou às atividades tumorais. Já o dolor ósseo e as linfadenopatias, esplenomegálias e hepatomegalia são devidos à infiltração blástica nos tecidos e órgãos. En el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, nosotros vamos a buscar alcanzar la RC. ¿Qué es la RC? Es la recuperación completa. O sea, vamos a buscar descender todas las células malignas leucémicas, que están en nuestra médula, en nuestra circulación periférica. Vamos a buscar descender essas células malignas hasta abaixo de 5%. Hay muchos tratamientos de la leucemia,
pero acá eu puse tratamento padrão, né? Padrão de la leucemia, que consiste em 4 fases, né? Na primeira fase vamos ter a indução e a remissão. Aí vamos começar o processo de descender as células leucêmicas malignas em nosso corpo. A indução vai ser, vamos utilizar fármacos quimioterápicos, né? De um prazo de 4 a 5 semanas, até alcançarmos a RC, a recuperação completa. Aí passamos ao seguinte passo, a intensificação ou consolidação. Pero temos que ter em conta acá que às vezes há pacientes, né, que não alcançam a RC, ou seja, não alcançam bajar suas células malignas por abaixo de 5%. Aí hablamos de uma RC incompleta, pero também temos que fazer o máximo possível para bajar e aí entramos na intensificação e consolidação. Pero generalmente sempre entramos no seguinte passo depois de alcançar a RC. A intensificação ou consolidação, assim como o nome diz, literalmente, vai intensificar a indução à remissão. Porque muitas das vezes o paciente alcança a RC, pero pode ter uma reincidência, pode volver. E aí que temos que entrar mais forte para impedir isso. Isso passa porque muitas vezes nós alcançamos a RC, a recuperação completa, hacemos os exames todos, mostra que estamos abaixo de 5%, pero pode até mostrar que estamos curados, vamos dizer assim, que não temos mais nada. Os exames não vão captar mais nenhuma alteração, estamos todo normal. Pero sempre vai existir o resto, como as células leucêmicas que não estão sendo identificadas. E essas células são de rápida proliferação. Ou seja, se nós fazemos a indução e paramos por aí, e rapidamente podemos ter uma reincidência e volver todo de novo, às vezes mais forte. E por isso temos a intensificação, que vamos iniciar seguir com o processo de los fármacos de la quimioterapia de la inducción, pero vamos a aumentar la potencia más fuerte para conseguir eliminar todo lo que falta, que sobró de las células leucémicas malignas aí, que está en nuestro cuerpo, na medula y en la circulación periférica, né? Aí também temos também o terceiro passo, que é a profilaxia da leucemia. Isso já começamos junto com a indução, porque ela profilaxia, ou seja, vamos iniciar um tratamento também de prevenção, de proteção a nosso sistema nervoso central, também com fármacos, consiste na quimioterapia intratectal com fármacos administrados por via intravenosa, com capacidade de atravessar a barreira hematocefálica, pero vamos usar mais barra, assim, a potência dos fármacos, a dosagem também vai ser vai ser diminuída para fazermos esse tratamento. E por último, temos o tratamento de mantenimento, que depois que alcançamos a RC, já hicimos o tratamento de intensificação e consolidação, né? Vamos seguir fazendo o tratamento de mantenimento, que é para impedir uma reincidência, né, no paciente. E também é um tratamento com fármacos quimioterápicos, pero esse é um tratamento muito mais longo. Depois do tratamento, né, da intensificação, já começa o de mantenimento, é muito mais largo, por el tempo de duração, pode chegar até 3 anos, a carta até 24 meses, que seria 2 anos, pero pode chegar até 3 anos, o tratamento de mantenimento, com fármacos fármacos quimioterápicos, pero a dosagem vai ser diminuída também, vai ser bem menor, bem pequena, justamente porque o paciente vai ter que tomar doses diárias, né, de metotrexato e doses semanais também, de tratamento de mantenimento. Então, acá temos todo o tratamento de la leucemia linfoblástica aguda, né, tratamento padrão de la leucemia. Buenas tardes, profesor. Hoy me llamo Jennifer y hoy vamos a hablar sobre las leucemias.
quiero empezar primero a hablar sobre los tipos de leucemia que tenemos. Tenemos dos tipos de leucemia. Tenemos las leucemias de linaje linfoide y las leucemias de linaje mieloides. Bueno, acá tenemos una tabla con el ciclo de la hematopoiesis, que es la formación de nuestras células de nuestro cuerpo. Tenemos acá primero la célula tronco, que va a formar la linaje mieloide, que esta linaje forma las hemácias de nuestro cuerpo, las plaquetas y las células, que son estas, los basófilos, eosinófilos, neutrófilos y los monócitos. Todas estas están en la linaje mieloide. Y bueno, tenemos del otro lado acá las linajes linfoides, que van a crear los linfocitos. Estas están antes de los linfocitos B, T y natural killer. Y bueno, ¿dónde las leucemias van a actuar? En estas células acá, en una de estas dos linajes, en la mieloide o en la linaje linfoide. Si tenemos acá una leucemia de linaje mieloide, vamos a tener problemas acá en estas células de la linaje a frente, o sea, en la leucemia mieloide tenemos un problema en las hemácias, plaquetas, basófilos, eosinófilos, neutrófilos y monocitos. Y en la leucemia que se pega en la parte linfoide, tenemos problemas en la parte de los linfocitos. Acá voy a hablar más de la leucemia mieloide aguda. Tenemos acá una tabla de comparación para diferenciar las dos. Tenemos acá la linfoide, que mi compañera ya habló con usted, y que es mayormente en niños. Y acá la mieloide, que es la que yo voy a hablar más. Tenemos acá que saber que es mayormente presente en adultos y es curable en poco de estos adultos. Acá el elemento maligno de la leucemia mieloide aguda son las células madre mieloblásticas inmaduras. Entonces tenemos problemas acá en esta linaje de las células madre mieloides, lo que se da todo el problema de la linaje que está a frente de esta célula. Y bueno, acá tenemos la tabla comparativa. Y más sobre la leucemia mieloide aguda, tenemos que saber que afecta a las células madre mieloides, que son las células mieloblásticas, donde se va a afectar todo el restante de su linaje, como los elementos de nuestra sangre, incluso los granulocitos y trombocitos. Es predominante en adultos, pero también se detecta en niños y adultos jóvenes. Diagnóstico e classificação. Para dar diagnóstico ao paciente, é necessário fazer uma análise de sangue periférica de medula óssea. Também podem fazer outros exames, como marcadores imunológicos, análise sintogenética e marcadores moleculares. O principal objetivo dessa classificação é distinguir as patologias devido aos diferentes tratamentos, que cada um tem um tratamento específico para cada patologia. Bueno, en el cuadro clínico de la leucemia mieloide aguda, el paciente va a presentar fatiga como primero síntoma, que es el más frecuente, hemorragia en la piel y mucosas, que se va a dar por la plaquetopenia, adelgazamiento y la pérdida de peso, fiebre con infección por la neutropenia, moretones, dolor óseo, tos inespecífica, cefaleas y sudoresis. También puede presentar hepatomegalia y esplenomegalia, o las dos juntas, que se va a dar por infiltración de células leucémicas, trastornos vasculares neurológicos y también puede presentar sarcoma mieloide, pero es raro. Puede coincidir con el comprometimiento de la sangre o de la médula ósea. Bueno, ahora sobre el tratamiento de la leucemia mieloide aguda. También, como la leucemia linfoblástica aguda, vamos a buscar la obtención de la RC,
completa, né? A remissão completa. En el tratamento de la leucemia mieloide aguda é muito mais complicado, é mais sombrio, porque no solo la leucemia en sí puede acabar con el paciente, pero también el tratamiento puede acabar disminuyendo el tiempo de vida del paciente. Entonces, por eso yo dije sombrío, mucho más complejo, justamente por eso, porque vamos a estar haciendo el tratamiento de personas de más edad, de idosos acima de 60 años, o de ahí arriba, personas más, con mucho más facilidad para desenvolver comorbidades, todo eso. É muito mais complexo por isso. Temos que ter em conta a idade do paciente, sua condição física, né? Se tem apresenta alguma comorbidade, problema renal, problema pulmonar, cardíaco, tudo vamos levar em conta. Também temos que ver o citogenético do paciente, né? Se tem uma predisposição para a leucemia, para suportar o tratamento, temos que levar tudo em conta. Acá no tratamento da leucemia mieloide aguda, também vamos buscar a remissão completa por debaixo de 5%. Se não conseguimos, vamos fazer o máximo possível, mas o objetivo é chegar a 5%, né? E também a recuperação dos valores hematológicos normais, acá dice. Quando nós alcançamos esses dados, esses parâmetros, aí vamos iniciar a segunda fase. Acá, todo isso acá já é a primeira fase. Me olvidei de dizer que no tratamento da leucemia mieloide aguda, vamos passar só por duas fases, duas partes, né? No tratamento convencional. Porque o tratamento de mantenimento não é tão efetivo e a profilaxe tampouco. Aí vamos quedar só na indução e na consolidação. A indução vai ser normal, vamos buscar o descenso da leucemia, as células malignas na medula, e para que não vuelva a reincidir. E quando alcançamos isso, vamos começar a consolidação. Acá também temos que avaliar muito a idade do paciente, porque como no outro tratamento eu dije que é um tratamento muito mais intenso, acá se eu meto um tratamento intenso em um idoso de 68 anos, vou acabar matando o paciente, vou diminuir o tempo de vida do paciente, porque não vai suportar. É muito mais agressivo o tratamento para um idoso. Então, o tratamento da leucemia mieloide aguda, vamos fazer a indução com os quimioterápicos, alcançado essa 5%, começamos a consolidação e que hacemos quando não passa nada, quando não conseguimos fazer nada, mesmo com o tratamento convencional acá, tanto na leucemia linfoblástica aguda como na mieloide aguda, que hacemos quando não conseguimos alcançar os parâmetros acá, ou mesmo que conseguimos alcançar o parâmetro de 5% de los blastos, não conseguimos passar de aí. Sempre, porque passa muito isso, do paciente conseguimos fazer a indução, pero depois o paciente sigue volviendo, a leucemia queda sempre recidivas, que dizem, né? Que sempre tem uma reincidência nova, sempre. Mesmo fazendo a consolidação. Por quê? Aí vamos ter que buscar outro tratamento, né? Vamos ter que pensar em outra opção, que seria o transplante. Vamos fazer o transplante de células madres, tanto para a leucemia mieloide aguda e para linfoblástica, que eu me olvidei de falar. Pero quando não conseguimos fazer o tratamento, quando não conseguimos terminar o tratamento convencional, porque não tem mais efeito no paciente, vamos ter que buscar uma transplante de células madres para conseguir prolongar o tempo de vida do paciente. E é isso.